Que calor que tá fazendo aqui. Tá armando uma chuva, mas como é aqui em Jundiaí, a chuva passa na tangente sempre, né? Vai cair sei lá onde essa chuva e não vai cair por aqui, tá? Pessoal, vamos falar então sobre a prova ou as provas da Unicamp. Esse ano a Unicamp foi dividido em 2 dias na primeira fase e com uma quantidade menor de questões por causa aí da questão da pandemia, né? Legal, foi uma coisa boa que eles fizeram, porém as provas para as questões de geografia eu achei que ficaram com níveis bem diferentes, né? A prova do primeiro dia foi muito mais fácil do que a prova do segundo dia. A prova do segundo dia envolveu muito mais questões com mapas e gráficos do que a do primeiro dia. E sempre interpretação de mapa e gráfico dá uma dificuldade maior para as questões, né? Então, no meu ponto de vista, na minha opinião, a prova do segundo dia de geografia foi mais difícil do que a prova do primeiro. Vamos lá, passar pelas questõezinhas, tá? Então, eu peguei aqui, pessoal, provas QIZ, tudo bem? 5 questões de geografia humana, 3 de geografia física, certo? O nível ficou no polvilho gruda no dente. Você já sabe como é que eu faço esse nível, né? Docinho de neném, prova muito fácil. Polvilho gruda no dente, a prova já tem um nível de dificuldade médio, às vezes uma questão difícil. Pacote de bolacha, a prova tem um nível de dificuldade médio com algumas questões difíceis, né? Umas questões difíceis que representam quase metade da prova que está com questões difíceis. E o abrir sachê de ketchup, meu filho, que o negócio aí é complicadíssimo, né? A maior parte da prova são de questões difíceis. No caso aqui, a maior parte da prova foram de questões médias, então encaixa no polvilho gruda no dente, que você dá uma zunhada lá, ele já sai, tá bom? Primeira questão falando de eleição dos Estados Unidos. Pessoal, antes de começar, um detalhe aqui. A prova da Unicamp, eu já tinha comentado com vocês. E a prova do Enem semana que vem vai seguir esse conceito. Atualidades. Talvez a prova do Enem tenha um viés um pouco diferente nas atualidades, por causa de questões políticas. Mas a prova da Unicamp, como a gente comentou antes, pessoal, Covid na prova sem parar, em várias questões. Fora as questões de geografia, durante a prova inteira, que eu dei uma olhada na prova toda, várias questões tratando a Covid, eleição dos Estados Unidos e outras coisas aí que são de questões atuais. Então, é uma coisa que, pessoal, que se você tivesse preparado, dava para ir bem, beleza? Eleição Estados Unidos 2016. Tem um mapinha ali, a cor clara Donald Trump e a cor escura Hillary Clinton, certo? Beleza. Então, nos Estados Unidos, a eleição do presidente é indireta. O eleitor vota em um delegado estadual e este, se for eleito, votará para presidente em um colégio eleitoral. O número de delegados é proporcional à população de cada estado, mas há um sistema chamado de winner takes all. O que é isso? O ganhador leva tudo, no qual o candidato a presidente que conseguir o maior número de delegados de um estado fica com todos. Beleza? Exceção de 2 estados, Maine e Nebraska. Observe o mapa e a tabela com os resultados eleitorais de 2016. A segunda colocada nas eleições em número de votos, 227, para o colégio eleitoral, obteve um número maior de votos individuais. O que leva a concluir o quê? Então ela teve votos individuais de habitantes, número superior, porém, de colégios eleitorais, teve número menor. Como lá o que vale é o de colégios eleitorais, ela não foi eleita, apesar da maioria da população ter votado nela. Tá? Então vamos ver. Letra A. O primeiro colocado são mais populosos. Ele obteve grande concentração de votos na costa oeste. Então o primeiro colocado, né, os colégios eleitorais do primeiro colocado são mais populosos. Não. O que leva a crer? Olhando aqui o mapa, mosquito do cacete. A segunda colocada, Hillary Clinton, ela teve bem menos delegados, né? Bem menos estados aqui, ó, que ela teve maioria. Mesmo assim, ela teve maior número de votos. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela teve grande quantidade de votos nos locais mais populosos. Então, a segunda colocada teve votos em locais mais populosos, e não o primeiro. E na costa oeste, que é essa parte aqui, quem teve mais votos foi a segunda colocada, e não o primeiro. Está fora a letra A. Letra B. Concluir que os colégios eleitorais da segunda colocada são mais populosos. Isso aí. Ela obteve grande concentração de votos no Golfo do México. O Golfo do México, que é por aqui, ó, foi reduto do Donald Trump, não dela. Está fora a letra B. Letra C. O primeiro colocado são menos populosos. Ele obteve maioria absoluta dos votos no Golfo do México. Aí sim, né? O primeiro colocado ele é menos populoso, por isso ele teve menos votos diretos, tá? E ele obteve maioria absoluta no Golfo do México, que é essa parte do país aqui próxima ao México, que faz a fronteira aqui. Então você tem no Golfo do México, aquela parte grande do Caribe,
toda de cor mais clara, representando o Donald Trump, primeiro candidato, né? E D, a segunda colocada são menos populosos. Não, já falamos por que não, né? Como ela teve um maior número de votos individuais, mesmo com menos territórios, quer dizer que esses territórios são mais populosos do que os outros. Maravilha, fácil. 66. O ano de 2008 assistiu ao início de uma crise capitalista mundial que se prolonga até os dias de hoje, ainda mais agora com a Covid, que acentuou ainda mais, né? É uma crise similar em sua amplitude à Grande Depressão de 29. Contudo, apesar de receber a mesma designação de crise, essa crise capitalista prolongada difere em seu contexto mundial e em traços específicos daquela de 29, sobretudo pelo processo de financeirização que emergiu ao final do século XX e que permite imensas acumulações de capital. Legal. Sobre essa crise capitalista financeirizada, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Da crise de 2008, né? É derivada da superprodução de bens manufaturados, especialmente ligados à indústria de base? Não. A crise de 2008, pessoal, sempre que fala da crise, ela não foi gerada por bens manufaturados da indústria de base, né? Lembra que a indústria de base é aquela que produz os bens mais básicos, tanto para a própria indústria, né? Maquinário, siderurgia e tal. Então não foi essa indústria que fez a crise de 2008, pelo contrário, na crise de 2008 foi o mercado financeiro mesmo, da bolsa de valores, a especulação imobiliária que gerou essa crise, tá? Não é letra A. Letra B. É produzida pela alta demanda de consumo dos países pobres? Não. Essa crise aconteceu nos Estados Unidos. Começou lá. Está fora. Né? Letra C. Resulta de especulação financeira que, sem passarem pelos sistemas produtivos, propiciam a acumulação de capitais fictícios. É isso aí. Né? Então essa crise foi gerando uma bolha no sistema financeiro dos Estados Unidos. Quando ela estourou, não envolveu a produção das indústrias, porém refletiu bastante nas indústrias no final das contas, né? Levou uma crise enorme nos Estados Unidos que se prolongou por muitos anos e ainda temos aí vários reflexos dela. Tem um filme que retrata bem isso aí, que se não me engano chama Grande Aposta. É um filme que foi feito baseado nos acontecimentos de 2008. Interessante para quem quiser assistir, tá bom? Questão 67. As cidades em que vivemos hoje são fechadas, de maneiras que refletem o que aconteceu no mundo da tecnologia. Na imensa explosão urbana que ocorre atualmente no sul global, na China, Índia, Brasil, México e nos países da África Central, grandes empresas das finanças e da construção estão padronizando a cidade. No momento em que o avião aterriza, talvez não possamos distinguir Pequim de Nova York ou de São Paulo. Seja no norte ou no sul, o crescimento das cidades não gerou grandes experimentações na forma. O complexo comercial, o campus universitário, a torre residencial erguida no recanto de um parque não são formas favoráveis à experimentação, por serem autossuficientes e não abertas à influência de interações externas. Legal. Então, de acordo com a visão do autor, podemos afirmar o quê? Que o processo de urbanização é bastante diferenciado no mundo todo? Claro que não. Ele mesmo fala que Pequim e Nova York pouco se diferenciam do alto de um avião. B. As formas urbanas autossuficientes não homogeneizam as cidades. Não, está errado. Elas homogeneizam as cidades, sim. O que é isso? Elas tornam as cidades mais homogêneas, mais parecidas. Tá? Então está errada. Letra C. A cidade fechada deriva de sua instrumentalização para a eficácia, empobrecendo a experiência e tornando o espaço habitado mais artificial. Isso aí. Essa é a certa, né? Então ela é fechada para experiências diferentes porque ela dá mais importância à eficiência da construção. Muitas vezes a eficiência ela não permite experiências locais, né? Vou fazer isso aqui, vou fazer isso ali. Não, isso que você quer fazer não é tão eficiente quanto esse jeito de construir. Então tudo acaba ficando padronizado nos grandes centros urbanos por causa da eficiência. Beleza? Questão 68 traz dois mapas. Um, produção de cana-de-açúcar, outro, produção de manga. Legal. A gente percebe uma grande concentração aqui no sudeste, norte do Paraná e centro-oeste, na produção de cana e litoral do nordeste, e de manga, uma concentração aqui no interior do nordeste, também no interior da Bahia, ó, e uma outra coisa aqui no sudeste, né? mais ao norte, nordeste do estado de São Paulo, um pouquinho em Minas Gerais. A produção agrícola nacional para os mercados interno e externo aparece como ponto fundamental para o Produto Interno Bruto Nacional, nosso PIB. Legal. Sobre as culturas da cana-de-açúcar e da manga, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Letra A.
pouco concentrada espacialmente. A cana-de-açúcar é uma cultura permanente voltada para exportação. Pouco concentrada nada, ela é muito concentrada, olha aqui. Se ela fosse pouco concentrada, ela ia se espalhar pelo território do Brasil muito mais, está fora. B. A manga é uma cultura permanente que tem importante produção nas áreas irrigadas do Nordeste. Sim, é isso aí, a B. Né? Então a cultura é permanente, ou seja, não é temporária, né? Ela fica lá, a árvore fica lá o ano todo, né? E ela tem uma concentração grande aqui, ó. Repara que quanto mais escura a bolinha, maior a concentração. Uma concentração grande no interior do Nordeste, então sim, tem a ver com as áreas irrigadas, tem a ver com o Rio São Francisco. C. A cana-de-açúcar é uma cultura temporária no litoral nordestino e permanente na região sudeste. Pessoal, a cana-de-açúcar é uma cultura tanto na região sudeste quanto no litoral nordestino, uma cultura temporária. Você planta, colhe, né? A manga está sempre lá. A árvore da manga está sempre lá. Tá? Você só colhe a manga, você não colhe a árvore inteira. Tá bem? Letra D. Inteiramente voltada para o mercado interno, a cultura de manga é uma cultura temporária na região sudeste. Primeiro, ela está mais concentrada na região nordeste. Segundo, ela não é inteiramente para o mercado interno, também ela é exportada. Tá bom? Então, questão aí fácil até de ser resolvida. Tá? 69. Uma questão de clima. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Ela não se apresenta de forma homogênea em toda a sua extensão. Sua composição varia de acordo com o local. Mas nela podemos encontrar, além dos gases, partículas, pó, cinzas vulcânicas, micro-organismos, vapor d'água, sais, etc. A gente teve uma aula só de atmosfera, né? Só dessas características da atmosfera. Ele pede justamente para assinalar a letra que trata das características em relação à denominação da atmosfera, da parte dela. Né? A melhor é a letra D. Troposfera, nas baixas altitudes, é a camada da atmosfera que tem mais calor, mesmo não sendo a porção com maior temperatura. Isto se dá pela maior concentração de gases próximo à superfície em relação à atração gravitacional. Então lembra que a troposfera ela concentra cerca de 80% da atmosfera inteira, está na troposfera, ali nos primeiros 10 quilômetros em média, tá bom? Concentra 80% de toda a atmosfera. Então essa concentração faz com que seja a parte da atmosfera com mais energia, bem, com mais calor. A termosfera, apesar de ser mais quente, você ia sentir frio lá. Porque lembra que o aquecimento da atmosfera é no nível atômico, no nível de partículas. Não, como a densidade é tão baixa, você tem os átomos, as partículas muito energizadas, muito aquecidas. Mas o todo você já está praticamente no vácuo. Tá? Na troposfera não. Você tem uma grande densidade, então você tem uma quantidade de calor muito maior, muito mais distribuída. Beleza? Letra B. Questão 70. O que se costuma chamar popularmente de bioma Mata Atlântica e de bioma Amazônia não são, na verdade, biomas, mas conjuntos de biomas, uma vez que não apresentam a condição básica do conceito internacional de biomas. Isto é, um espaço geográfico natural que se caracteriza pela uniformidade de condições climáticas, edáficas e fitofisionomias. Legal. É o que a gente fala em sala, né, pessoal? Os biomas eles são um grande conjunto de vários ecossistemas diferentes. Tá? Então vamos lá. A partir da leitura do texto e seus conhecimentos sobre os biomas brasileiros, assinale a alternativa correta. Letra A. A ocorrência de savanas no Brasil restringe-se à região centro-oeste. Já está errada. Nós temos presença da savana brasileira, que é o cerrado. Que nem o charada brasileiro, que é o supla, né? A savana brasileira, que é o cerrado, se estende pelo centro-oeste, pelo sudeste do Brasil, pelo nordeste, tá? Até em partes da região norte. Então, já está errada a letra A aí. Não é restrita ao centro-oeste. Tá? B. As florestas do Brasil só ocorrem na zona intertropical. Já está errada também. Zona intertropical é entre o Trópico de Capricórnio e Câncer. E várias florestas acontecem tanto acima do Trópico de Câncer como abaixo do Trópico de Capricórnio. No caso do Brasil, a gente tem várias florestas abaixo do Trópico de Capricórnio na região sul do país. Então está fora a letra B. Letra C. O Pantanal tem um clima uniforme e não apresenta uniformidade nas suas características edáficas, ou seja, né, e na sua fitofisionomia, edáficas de solo e fitofisionomia das plantas. Né? Como exige o conceito de bioma, por isso é considerado um sistema complexo. E aí, é isso aí, né, pessoal? É isso aí. O clima, ele é uniforme, ele é mais uniforme. Porém, essas características ambientais que ele fala aí,
não são uniformes dentro do Pantanal. O Pantanal, na verdade, ele é uma junção, né? Tanto do Cerrado, você acha espécies do Cerrado, espécies da Amazônia, espécies da Mata Atlântica, é uma bagunça, tá? Mas todas estão sob a influência do mesmo tipo climático, tudo bem? Então é isso que ele quer dizer aí na questão. Então você tem uma uniformidade climática, mas você não tem uma uniformidade nas características ambientais, seja edáficas, como ele bota aí, de solo, desculpa, ou na fitofisionomia da paisagem, tá bom? Então essa que é a certa. No clima subtropical, com temperaturas médias anuais de 10 a 18, região sul do Brasil, tem um único bioma? Claro que não, né? Região sul do Brasil você acha mais de um bioma. Você acha os pampas, você acha aquelas restingas no litoral, você acha a Mata Atlântica com a Mata de Araucária, então não é um só, beleza? Uma questão um pouco mais complicadinha aí, porque brinca com essas palavras de uniformidade e tal, e acaba dificultando um pouco a interpretação. Então, nível 2. 71. Imagine o espanto do navegante português João de Castro, vice-rei da Índia, quando em 1538, viajando pelo mar Arábico nas proximidades de Bombaim, tendo atracado em uma pequena ilha, colocou sua bússola sobre um rochedo e verificou que a agulha se inverteu. Apontava para o sul em vez de apontar para o norte. Olha que coisa, né? A única coisa que o bravo navegador poderia fazer era anotar o incidente em seu diário de bordo e provavelmente trocar de bússola. Beleza. Então a bússola é um instrumento de orientação na superfície terrestre que permite localização a partir da posição dos polos magnéticos da Terra. Legal. Considerando o exposto, assinale a alternativa que explica a inversão da agulha da bússola do nosso navegador português, né? Letra A. A bússola teve um problema de fabricação. Não, né? O que fez com que a agulha fosse desmagnetizada, gerando um movimento oposto ao esperado. Não. Se a bússola só mudou o movimento da agulha quando ele se aproximou daquela rocha, depois que ele tira a bússola, ela volta ao normal, não é um defeito da bússola. É um defeito da rocha? Não. Não quer dizer que a rocha está com defeito, mas é uma característica daquela rocha onde ele aproximou a bússola. Letra B. A agulha da bússola se inverteu, pois o rochedo foi formado em um momento em que os polos magnéticos da Terra estavam invertidos. Legal, né? Então uma rocha magnetizada, como uma magnetita, então uma rocha com grande quantidade de mineral magnetizado, ela vai sim influenciar a direção da bússola, não só inverter, ela pode simplesmente inclinar a agulha da bússola para em outros ângulos, tudo bem? Se a rocha for magnetizada, pode acontecer. Inclusive, se você pegar sua bússola, botar perto de uma geladeira, perto de um computador do celular, isso pode influenciar também a agulha da bússola. Ô cachorrinho! Vai latir pra lá, rapaz. B é a correta. Letra C. A bússola não é um mecanismo confiável de localização. Claro que é, desde que você saiba utilizar ela e utilize ela em conjunto com um mapa. Tá bom? Letra D. A bússola é um meio de orientação exclusivo para os navios. Claro que não. Tem bússola nos aviões, tem bússola no celular, tem bússola no GPS, tem bússola em todo lugar. Não é exclusivo para os navios. Então, uma questão um pouco mais... Não era melzinho na chupeta, mas nível 2. 72, a última da primeira prova, né? Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados no mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Na real, devia ser chamado urbanização, né? Porque eles já fazem parte da humanidade, né? Eles só não estavam nas áreas urbanizadas. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, como as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. É verdade. Né? Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de alienação e identidade. Pessoal, a palavra alienação tem aparecido tanto ultimamente, desde que o Brasil ficou extremamente polarizado, tanto nas eleições do Aécio, da Dilma e depois agora do Bolsonaro e do Haddad, que as pessoas passaram a conhecer essa palavra melhor. Antigamente ela era mais escondida, mas depois ela ficou mais comum. Um ser alienado, né, é um ser que está por fora aí de várias coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tá? E a identidade. Então ele quer respectivamente. Então essa ordem tem que ser obedecida. Primeiro o conceito de alienação e depois o de identidade. Vamos lá, letra A. A alienação seria dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial de sua natureza. Identidade seria
interações coletivas construídas sob heranças espaciais e temporalidades vividas. Legal. Vamos para B. Associação dos seres humanos com a natureza fundamental das sociedades, seria alienação? Não, né? Enraizamentos em espaços e temporalidades herdados que constroem nexos coletivos, seria identidade. Bom, a letra B, a primeira já não é alienação, está fora, né? A alienação não é uma associação, é uma dissociação, né? C. Alienação seria a falta de controle sobre processos sociais capitais para a vida das pessoas. E identidade seria o apagamento dos tempos e temporalidades precedentes como forma de vínculo coletivo. Não, aí a parte da identidade aí está totalmente errada, né? Justamente o contrário. Não é você apagar, é você manter que você cria essa identidade, né? Letra D. Alienação seria consciência e controle pleno das transformações e relações sociais. Não, totalmente contrário, né? A resposta é a letra A. Eu botei como fácil essa questão por causa do que eu falei no início, que a palavra alienação se tornou muito comum nos últimos tempos nas redes sociais, e vocês, jovens, usam redes sociais demais, né? Então com certeza já ouviram muito essa palavra. Identidade é um conceito mais fácil, mais comum, não fácil, mais comum da gente saber. Então eu botei aí fácil, beleza? A prova do dia seguinte, vamos lá. Considerei mais difícil, isso aqui é abrir pacote de bolacha, mais complicado. Gráficos, mapas, vamos dar uma olhadinha. A primeira aqui, eu fiquei com a pulga atrás da orelha nessa questão, eu tive que pesquisar, tá? Porque ele traz esses dois gráficos sobre maiores importadores de produtos agrícolas em valor total mundial, mas não diz que é em valor de grana e não em valor de produção. Tá? Isso eu achei que ficou confuso, tudo bem? Que aí você vê lá a União Europeia como 40% da importação e 40% da exportação de produtos agrícolas, isso dá um bug na cabeça. Porque a gente já pensa que não, o Brasil é um grande exportador, Estados Unidos são um grande exportador, e não a União Europeia, né? A União Europeia é um grande exportador agrícola, sim. Ainda mais se você fala em valor agregado na agricultura. A União Europeia vai exportar batata processada, vários alimentos processados, vai exportar azeite, azeitona, são produtos agrícolas que têm um valor agregado grande, enquanto o Brasil vai exportar lá, apesar de ser uma grande quantidade, safras recordes, né? O Brasil vai exportar o grão cru sem beneficiamento nenhum, então acaba na participação nesse market share global aí, quando leva em consideração o valor, acaba ficando lá embaixo, tá certo? Mesmo assim, lá embaixo ainda é terceiro lugar, tá? Então, muitos autores anunciam o fim da globalização econômica e indicam que parte do comércio global de mercadorias pode estar com seus dias contados depois da pandemia da Covid-19. Olha aí, ó, que eu falei de questões atuais, né? Contudo, o comércio internacional de mercadorias, especialmente agrícolas, é ainda hoje relevante para o abastecimento de muitos mercados nacionais, com certeza, né? Com certeza. Os países que mais exportam aí, por exemplo, na Europeia, que é o conjunto de países, né? Mas dentro dela, Alemanha, França, são grandes exportadores de produtos agrícolas, né? Itália. Então, esses países, Estados Unidos e Brasil, são grandes exportadores e alimentam vários e vários países, né? Com base nos gráficos acima e seus conhecimentos, a sinalizativa correta, legal, vamos lá. A União Europeia não depende do mercado mundial de mercadorias. Claro que depende, olha só, nas importações ela também responde por um alto valor, tá? Então, os países que fazem parte da União Europeia, eles têm um poder econômico grande. Então, eles importam bastante coisa. Tudo bem? Eles não conseguem produzir tudo lá. O clima deles é mais frio. Então, eles vão produzir algumas coisas que no Brasil, por exemplo, a gente não produz. E aqui a gente produz várias coisas que lá eles não produzem. Então, soja, por exemplo, carne de frango, a gente manda muito para a União Europeia. A gente importa muito, por exemplo, trigo, batata, azeitona, azeite, enfim. Tá? Então, sim, a União Europeia depende. Letra B. A economia brasileira não tem nas commodities agrícolas importante ponto na sua pauta de exportação. Claro que tem. As commodities agrícolas não são a maior parcela do nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto. Não são. Isso aí equivale ao setor de serviços. Tá? Porém, quando você fala de exportação, de balança comercial do Brasil, aí sim, as commodities têm sim uma importância bem grande. Tá? Quando a gente fala de exportação, sim, na economia brasileira, as commodities agrícolas têm sim um grande ponto de importância na nossa exportação. C. A economia chinesa é, em grande parte, dependente das importações de commodities agrícolas, sendo o Brasil importante parceiro comercial de suas importações, com certeza. Letra C. Botei 2, até caberia um 3 aí, mas acho que ficou mais difícil para mim, porque eu fui esmiuçar
esse gráfico, que ao meu ver, meu ponto de vista, deveria estar um pouco mais detalhado o título do gráfico, tá? Mas tudo bem, tudo bem? Ele não influenciou na resposta, não interferiu na resposta. A economia chinesa é muito dependente das importações de commodities agrícolas de vários países, não só do Brasil, mas o Brasil é um grande parceiro comercial de suas importações. Sim, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil não é o principal parceiro comercial da China. A China importa muita coisa dos Estados Unidos, muita coisa da União Europeia e muita coisa do Brasil. Tá? Mas para o Brasil a China tem uma importância econômica enorme. C é melhor. D. Apesar de sua extensão territorial relativamente pequena, o Japão é um dos maiores produtores de commodities agrícolas. Não, né? Destacando-se a produção voltada para o mercado latino-americano. O Japão ele é um grande produtor de, por exemplo, arroz, produz bastante, mas ele tem um território muito pequeno, então ele não consegue ser um grande exportador e produtor de commodities. Ele importa bastante coisa, tá? E não exporta. Ainda mais para o mercado latino-americano. O mercado latino-americano é um grande exportador de commodities agrícolas. E entende-se aí por commodities os materiais que são exportados, tá bom? Soja, milho, enfim. Segunda questão. Concentração de renda. Participação do 1% mais rico na renda total do país no mundo. Olha que bonito. Brasilzão, segundo lugar. 1% mais rico do Brasil tem pouco mais de 28% da renda total. Olha que legal, né? Então o gráfico anterior apresenta a concentração de renda no topo da pirâmide social. No Brasil, 1% de super ricos, aproximadamente 1,4 milhão de adultos, captura 28,3% dos rendimentos brutos totais do país e recebe individualmente, em média, R$ 106 mil por mês. Pelo conjunto de todas as suas rendas, dados de 2015. Isso é aquela lágrima, né? Vamos lá. Sabendo disso, responda. Letra A. O Brasil é o segundo país no ranking e único país latino-americano entre os 10 primeiros. Não, porque logo em terceiro vem o Chile. Também é da América Latina. Então não. B. A concentração da renda indica a capacidade de geração de riqueza em um país e sua distribuição entre todas as camadas. Claro que não. Se a renda está concentrada, ela não está distribuída em todas as camadas. Pelo contrário, ela está mal distribuída, ela está concentrada. C. A Índia apresenta alta concentração de renda. Contudo, por ter a segunda maior população absoluta no mundo, a renda é bem distribuída. Não, pessoal. Se a renda está concentrada, ela não está distribuída. Não importa se tem 2 pessoas só ou 1 bilhão, tá bom? Se tem a concentração de renda, o contrário de concentração de renda é distribuição de renda. Então, se a Índia tem uma grande concentração, ela não tem uma boa distribuição. Letra D. A concentração da renda indica que uma pequena parcela da população de um país absorve a maior parte daquilo que é socialmente produzido. É isso aí, letra D. Uma questão tranquila. Não tinha que interpretar gráfico. As alternativas estavam tranquilas. Letra D. Legal. 67. Em nosso planeta em rápida urbanização, a vida cotidiana de crescente parte da população de urbanoides é cada vez mais sustentada por sistemas vastos e incrivelmente complexos de infraestrutura de tecnologia. Ainda que muitas vezes passem despercebidos, pelo menos quando funcionam, né, esses sistemas permitem que a vida urbana moderna exista. Seus encanamentos, dutos, servidores, fios e túneis sustentam os fluxos, as conexões e os metabolismos que são intrínsecos às cidades contemporâneas. Legal. Depreende-se do texto que, letra A. A vida na cidade é composta por um conjunto de individualidades autossuficientes, sem necessidade de interconexões e solidariedades. Claro que não. É o que ele diz no texto. As conexões fazem parte dessa vida. Então elas são necessárias sim. Tá fora a letra A. Letra B. As cidades contemporâneas são dependentes de sistemas técnicos e infraestruturais, mas cada vez menos dependentes do trabalho técnico e social. Claro que não. O trabalho técnico é totalmente presente. Se você tem sistemas técnicos e infraestruturais funcionando, você precisa de um trabalho técnico também, né? Fora, letra B. Letra C. Os bastidores infraestruturais e sociais da vida urbana cotidiana, em geral ocultos, tornam-se claros e palpáveis no momento que eles se interrompem, né? Nos momentos de interrupções sistêmicas. Claro, né, pessoal? Ele está dizendo aqui, ó, no texto, que esses bastidores da infraestrutura tecnológica eles são imperceptíveis, pelo menos quando funcionam.
quando eles param de funcionar que você percebe, né? Essa tecnologia na cidade se tornou tão normal, a internet, a luz elétrica, o gás, é tão normal nas grandes cidades, a internet então, principalmente porque ela vem no sem fio, né? Nos grandes centros urbanos, que você nem percebe que ela está ali, porque ela se tornou parte da sua vida, do seu cotidiano, do dia a dia. Mas quando ela falta, aí sim que você lembra, caramba, a internet acabou, né? Porque como ela faz parte do cotidiano, ela só faz parte quando falta. Então sim, letra C correta. E D, a dependência das infraestruturas em rede existe apenas em cidades modernas e tecnologicamente avançadas, as chamadas cidades high-tech. Claro que não. Em qualquer centro urbano você tem uma infraestrutura de rede, seja para telefonia, para rádio, para internet, enfim, tá bom? Maravilha, questão 68. Aqui tinham 3 mapas, uma questãozinha legal, já mais elaborada, mais difícil, né? Tinha que fazer algumas relações internas na sua cabeça, do seu cérebro, seu cerebelo, né? Vamos lá, primeiro mapa. Produção Agrícola Municipal 2016. Mapa 1, né? Então tem lá, concentração dessa produção agrícola, bastante aqui no noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, um pouco em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro e Espírito Santo, aqui no Sertãozão, né, Piauí, Pernambuco, e aqui no Pará. Mapa 2, só tem produção aqui no sul do Brasil, aqui no Paraná. Mapa 3, bastante produção concentrada no sudeste, principalmente em São Paulo, um pouco no litoral do Nordeste, um pouco no sul. Os mapas anteriores apresentam 3 culturas temporárias de extrema importância para os mercados interno e externo. Com base na sua espacialização, como elas estão distribuídas, podemos afirmar que os mapas 1, 2 e 3 representam respectivamente as culturas do quê? Pessoal, acho que ele dá sempre 3 opções, né? Mandioca, trigo e laranja. Isso facilitou muito. Por ele não dar várias opções de culturas misturadas aqui, ele só trabalhar com 3 opções. E embaralhar essas 3 em A, B, C e D facilitou pra caramba, porque o trigo é uma cultura que precisa de um clima mais frio. Então ele só ia poder ser o mapa 2, por causa disso aqui, ó. Tá? Você não ia nunca poder cultivar trigo aqui na Amazônia e litoral do Nordeste ou bastante aqui no interior de São Paulo por causa do clima. Então o trigo já bota ele como mapa 2 de cara. E aí a letra que vai botar trigo no mapa 2 é a letra A, tá bom? Então mandioca espalhada bastante pelo Brasil. Aqui no oeste do Paraná tem solos muito arenosos, tal, então acaba a cultura da mandioca pegando muito bem, tá? Aqui tanto no noroeste quanto no sudeste do Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná, sudeste do Mato Grosso do Sul, aqui na região nordeste produz bastante mandioca, no litoral interior também, e aqui na saída, bem ali no estado do Pará, onde você tem a saída, quase ali a saída do Rio Amazonas, tá bom? Então bastante produção de mandioca, beleza? E laranja, pessoal, laranja aqui pro interior de São Paulo, tu anda por aqui, é uma doideira, tu vê laranja pra caramba. Quando comecei a andar aqui pelo interior do estado, que você olha, vê laranja pra caramba, frente lá do Paraná, que para onde eu via, você via só soja, milho. Aqui você vê laranja, cana de açúcar, laranja, açúcar, café, às vezes, e laranja, açúcar. Tem muita laranja e muita cana de açúcar para o interior de São Paulo, né? Grandes empresas se concentram aqui, Cutrale, por exemplo, que você cansa ver caminhões pelas estradas, no Porto de Santos e tal. Então tem muitas atividades em São Paulo. Laranja também, com certeza, podia estar no mapa 3. Beleza? Então a questão aí, nível 2, é um pouco mais elaboradinha, né? 69. A região denominada Golfo Pérsico abrange, além do próprio Golfo, os países que se situam inteira ou parcialmente no seu litoral. Aí tem lá Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã. Faltou o Irã aí, né, pessoal? Golfo Pérsico, que vem de Pérsia, que vem do Irã, né, que é um país persa, que dá inclusive nome ao Golfo, né? A Arábia Saudita também é considerada parte da região, pois embora a maior parte do seu território seja continentalizada e as principais cidades se situem no interior ou próximas ao Mar Vermelho, ela tem mais de 600 km de litoral voltada para o Golfo, com algumas cidades costeiras, tá? E complexas ligações viárias com Catar, Bahrein e Kuwait. Beleza. Litoral é uma faixa de terra imersa, banhada pelo mar, que pode apresentar diferentes configurações. Para os países mencionados no texto, a presença do litoral em formato de golfo é fundamental para o escoamento da via marítima do petróleo, a principal commodity do Oriente Médio. Pessoal, a gente fez uma aula sobre o Oriente Médio, mais de uma, né?
sobre o escoamento do petróleo, as implicações geopolíticas. Então, a gente viu bastante esse Golfo Pérsico naquela aula sobre Irã e Estados Unidos, relação Irã e Estados Unidos. Então, a gente viu bastante coisa sobre o Golfo Pérsico. Mostrei para vocês onde era no mapa e tudo. Ainda bem, essa questão veio com uma luva. O problema dela, não gostei, porque ela pede para você definir Golfo. Porra, eu vou ter que definir Golfo. Pô, com um enunciado desse, podia perguntar tanta coisa interessante. Foi perguntar o que é Golfo. Pelo amor de Deus, ainda bem que foi Golfo, né? Não foi, sei lá, Sapau, tá? Golfo ainda é uma forma ali, uma geomorfologia litorânea mais comum da gente falar nas aulas. Golfo, baía, enseada e tal. Pô, não é uma pergunta que eu esperava que aparecesse aqui. Mas enfim, né? Definição de Golfo. É uma reentrância do mar no continente. E o Golfo Pérsico, então, é aquela parte do mar que entra ali no continente da Ásia, tá? Ali no Oriente Médio. Então, reentrância do mar sobre o continente, possuindo grandes dimensões e com uma forma mais aberta para o mar. Letra B. Parte do continente que avança para o oceano. Não, isso é uma península ou um promontório, depende do tamanho. Tá? Letra C. Barreira formada no mar e localizada próxima da praia, podendo ser formada por rochas, corais e redes de animais marinhos. Não, essa é a barreira mesmo, a ilha barreira não é, né, que ela vai, geralmente não, ela vai paralela à linha do litoral, à linha da costa. Tem a linha da costa aqui, as linhas de barreira formam-se paralelas à linha da costa, não é o caso do Golfo. Canais que ligam rios com o mar, onde ocorre muita sedimentação com a formação de bancos de areia e deposição de detritos. Não, o Golfo não é um canal, o Golfo é uma parte do oceano que entra mesmo no continente. Então, melhor a letra A. Botei aí uma pimenta, mas ia botar até um ponto de interrogação, porque não gostei da questão. Gostei do início, não gostei do desfecho dela. Enfim. Essa questão, pelo amor da madrugada, né? Eu tive que pesquisar para fazer essa questão. E por mais que eu tenha morado lá eu tenha morado em Fortaleza um tempinho, feito uma parte da faculdade lá, e dado até um pouco de aula lá, o que me fez entender melhor essa questão, mas é uma questão regional do Nordeste que aqui no Sudeste, também lá no Paraná, quando eu estava morando lá, antes de vir para cá, a gente dificilmente vê, a gente vê não com esse nível de detalhe que essa questão traz. Tá? Então aqui traz um mapa da região do Nordeste, é marcado por contrastes climáticos, com certeza, áreas úmidas e áreas com longos períodos de estiagem, alguns períodos maiores que outros. Né? O mapa a seguir mostra a variação da umidade por meses, em relação à distribuição das chuvas. Legal. Então ele traz algumas legendas aqui. Ó. Então, onde tem essa cor mais escura, não tem seca, né? Sem seca e subseca. Você pega aqui o sul da Bahia. Tá? Aqui esse listrado vertical, 1 a 3 meses secos. Então tem aqui no interior da Bahia, aqui uma faixa, e a área aqui ó, do Agreste, né? Próximo aqui ao litoral. Ainda aqui no Agreste, pega aqui ó, de 4 a 5 meses secos, já está aqui no limite do Agreste para o sertão. E depois a maior área, de 6 a 8 meses secos, e depois de 9 a 11 meses secos em alguns núcleos, né, de maior estiagem, de seca na Caatinga. Né? Então vamos lá. Sobre as características climáticas e a distribuição das chuvas na região Nordeste, pode afirmar o quê? Letra A. Todas as áreas semissecas ou subsecas recebem umidade da zona de convergência intertropical, além do incremento do vapor d'água do processo de evapotranspiração das florestas tropicais. Não, pessoal. Essa zona seca ou subseca, ela vai receber umidade não da zona de convergência, que está aqui em cima. Tá? Ela vai oscilar um pouquinho daqui, um pouquinho para cima, mais para norte, mais para sul, dependendo da época do ano. Tá? Que é aquela Z-City. Não vai receber umidade daqui. Ela recebe do próprio Oceano Atlântico, umidade vinda aqui do anticiclone do Oceano Atlântico, que vai jogar para dentro do Nordeste, principalmente para o sul da Bahia, a umidade do oceano. Tá? E também da Mata Atlântica, que ainda viria originalmente até aqui em cima. Tá? Então não é da zona da Z-City, é do próprio Oceano Atlântico, os ventos alísios que passam por aqui, que vão trazer essa umidade. Tá? Letra B. No centro do estado da Bahia, localiza-se a principal área no interior da região Nordeste com 1 a 3 meses secos, devido ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação das chuvas. Então, 1 a 3 meses secos, aqui no centro da Bahia, tem essa área aqui, ó, com a legenda de 1 a 3 meses secos. Então, no interior do Nordeste, essa é a principal área
de 1 a 3 meses secos. Tá? Até aí tudo bem, né? Formada por efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação das chuvas. Isso daí. Tá certa a letra B. Tá bom, pessoal? Mas aqui é uma questão bem difícil para a gente aqui do Sudeste que não estuda a questão dos relevos lá da região Nordeste. Não fala... Aqui você raramente vê Chapada do Apodi, Borborema, a própria Chapada Diamantina, as outras serras, as serras lá que, por exemplo, cercam o Ceará no leste, oeste e sul, agora me fugiram os nomes, tá? Mas a gente não vê esses relevos aqui, é muito difícil a gente ver, mesmo quando aparece, a gente acaba dando menos importância para eles, não por estarem no Nordeste, mas sim pelas provas que são feitas aqui, elas tratarem muito mais do relevo do próprio estado ou da região Sudeste, né? E essa questão aqui, ela caiu como um pá, lá, né? Uma surpresa, muito difícil, nível 4, nível de mais dificuldade. Eu fui pesquisar, porque eu lembro que quando eu morava lá em Fortaleza, o período seco é ali de julho para frente, né? Então pega um pouco do inverno, um pouquinho do inverno, pega a primavera ali até quase o verão. Mas isso lá no Ceará, lá em Fortaleza. Se você vai para outros lugares do Nordeste, esse período de seca ele vai ser um pouco diferente. Ele pega ali mais novembro, dezembro, um pouco mais para o verão, né? Então é difícil fazer essa questão aqui, bem complicada, né? Vamos saber a letra C e D. O período de estiagem nas áreas de 4 a 5 meses secos ocorre no verão. 4 a 5 meses secos aqui, ó, meio que no agreste, né? Ocorre no verão, enquanto que nas áreas com 6 a 8 meses secos ocorre no outono e inverno na Bahia e na primavera e verão nos demais estados. Então, 6 a 8 meses secos é essa área maior aqui. Então, a Bahia aqui não tem divisão estadual, mas a Bahia aqui, considerando que aqui vai ser mais ou menos a volta do São Francisco, a Bahia vai pegar a maior parte do Nordestão aqui. Não sei dizer, não tenho certeza, pessoal, se o interior da Bahia vai ter a parte seca no outono e inverno, que vai pegar aí o primeiro semestre. Eu acho que não. Eu acho que a parte seca pega do meio do fim do primeiro semestre para o segundo semestre, tá? Mas então por isso que eu fui pesquisar, tudo bem? Então a C está errada, tudo bem? Vai pegar aí um inverno e ao mesmo tempo uma primavera de seca. Tanto é que lá quando é inverno, lá o inverno eles chamam de verão. Então a parte do meio do ano, fala assim, o verão eles chamam de inverno quando chove, que é no final e no começo do ano, né, primeiro semestre, e chamam de verão o segundo semestre. Tudo bem? A percepção local. Letra B. A distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita relação com o tipo de vegetação. Nas áreas com 9 a 11 meses secos, ocorre a vegetação de caatinga. Nas áreas com 6 a 8 meses secos, vegetação cerrado. Não. A vegetação caatinga domina toda a região do Nordeste, independente se está nessa área aqui de 9 a 11 meses secos ou nessa outra área de 6 a 8 meses secos. Tudo bem? O cerrado você vai achar nessas áreas mais marginais do Nordeste aqui. Tudo bem? Questão muito difícil para galera fazer. Nível 4. 71. Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que objetivam a melhor visualização e comunicação, distinguindo-se essencialmente dos topográficos, que representam fenômenos de qualquer natureza, geograficamente distribuídos sobre a superfície terrestre. Legal. O nível de organização dos dados, qualitativos, ordenados ou quantitativos de um mapa está diretamente relacionado ao método de mapeamento e à utilização de variáveis visuais adequadas à sua representação. Legal. Aqui tem 2 mapas, pessoal, sobre Covid, né? O mapa 1. Casos confirmados de Covid por estado, então números de casos, números absolutos. Então são quantas pessoas em cada estado teve casos confirmados em cada estado, né? Mapa 2. Taxa de incidência de Covid por estado brasileiro, mas por milhão de habitantes. Então a cada milhão de habitantes, quantos tiveram Covid? Tá? É diferente você falar, aqui 100 pessoas tiveram Covid. No outro mapa, de cada 1000 pessoas, 100 tem Covid, como se fosse 10%. Então, em um mapa, que é o primeiro aqui, traz um número absoluto, no outro mapa traz um número relativo, faz uma relação entre tantas pessoas desse grupo, essas tiveram Covid, as outras não. O outro não, o outro só fala, esse número aqui teve Covid e acabou. Então, um é absoluto, o outro é relativo. Beleza? Vamos lá. Os mapas temáticos anteriores mostram o cenário brasileiro da pandemia em 7 de julho de 2020. O mapa 1
apresenta o número de casos confirmados de Covid-19 por ente federativo. E o mapa 2, a taxa de incidência da Covid por estado brasileiro. Enfim, é a mesma coisa, né? A diferença é que um é por milhão e o outro é número absoluto, né? No que se refere à análise dos dados apresentados no mapa, é correto afirmar o quê? Letra A. O objetivo do mapa 1 é apresentar os dados de forma quantitativa, enquanto o mapa 2 prioriza a apresentação qualitativa. Não. Pessoal, a forma quantitativa que envolve números. Os dois mapas são quantitativos. Tá? Qualitativo seria, por exemplo, classificar como bom, moderado, ruim, péssimo, ou algum outro tipo assim, dando uma qualidade ao lugar. Não é o caso. B. Os mapas 1 e 2 apresentam dados absolutos qualitativos referentes à Covid, obtidos em órgãos oficiais do governo federal. Não são dados qualitativos. Está fora. C. O mapa 1 apresenta dados absolutos dos casos de Covid, enquanto o mapa 2 apresenta a proporção de casos por 1 milhão de habitantes. Legal. Letra C, é isso mesmo. Aqui eu vou mudar. Vou botar 2 pimentas aqui. 2 pimentas, porque aí não é uma só, não. 2. Tudo que envolve análise e interpretação de figuras e gráficos é pelo menos 2 pimentas. Bom? Letra D. Os mapas 1 e 2 apresentam dados proporcionais referentes à Covid. Não, proporcionais não. O primeiro é dado absoluto. A diferença, pessoal, dado absoluto é um número direto. Pá! 5 pessoas. Pá! Absoluto. Relativo é quando você relaciona com um grupo maior. 5 pessoas de 10. Aí é relativo. Tá? Porque eu sei, 50%. Então eu estou relativizando esse dado. Tá bom? Letra C é a melhor, então. 2 pimentas aí. 72, última questão da segunda prova. Como a maior parte dos franceses, Hamza Esmili, professor de sociologia em uma universidade parisiense, tem doravante muito tempo para olhar pela sua janela. Habitando em Seine-Saint-Denis, sei lá como ler isso, né, em francês, periferia de Paris, ele observa a atividade da rua abaixo. O movimento de pessoas é grande e não se respeitam as medidas de confinamento geral impostas pelo governo para combater a pandemia da Covid-19. Há menos gente que habitualmente, mas a rua permanece muito movimentada, contasta Esmili. Né? O confinamento é um conceito burguês, explica o sociólogo. Ele implica possuir uma casa burguesa, na qual se retirar. Isso não corresponde de forma alguma à realidade daqui. Né? Sobre a casa burguesa, referida no texto, podemos concluir o quê? Pessoal, antes de tudo, essa é uma realidade total do Brasil também. Esse conceito de casa burguesa que ele fala, ele usa o conceito burguês para adjetivar a casa, levando em consideração que é aquela casa estruturada, né, que você pode ficar dentro dela o dia inteiro, você consegue ficar lá, que seria teoricamente mais seguro ficar dentro dela do que fora. Quando você pega a realidade mesmo da grande parte da população brasileira, isso não acontece, não é essa casa no estilo burguês, né? É uma casa que está apinhada de gente, geralmente a família inteira mora lá, né? Uma casa muito pequena, então acaba sendo mais seguro você ficar fora do que dentro, muitas vezes, né? Então vamos lá. Sobre casa burguesa, referido no texto, podemos concluir o quê? Letra A. Se trata de um conceito de uma situação aplicados apenas à França? Claro que não. Acabei de falar aqui da realidade do Brasil e se encaixa em qualquer outra realidade de qualquer país do mundo. Tá? Mesmo os mais desenvolvidos socialmente têm as suas periferias, as suas áreas mais carentes. Tudo bem? B. O conceito de burguesia aplica-se apenas às classes sociais e não às habitações. Não. Se ele está chamando a classe burguesa, quer dizer, a casa de burguesa, ele está usando o conceito também para a habitação. C. As habitações burguesas normalmente localizam-se nas periferias e não são sinal de prestígio. Claro que não. Né? O próprio adjetivo burguês já quer dizer um prestígio de alguma coisa. Então, se a casa é uma casa burguesa, claro que ela vai ser um sinal de prestígio e normalmente elas não estão nas periferias. Né? Elas estão nas áreas mais valorizadas, que geralmente são as áreas mais centrais ou próximas dos centros. Né? A habitação é uma das expressões de poder entre as classes sociais. Aí sim, né? Quanto melhor a sua habitação, claro que isso mostra que você tem um poder aquisitivo maior, enfim. Então, uma estrelinha aí, uma pimentinha aí, porque era uma questão fácil de você chegar no resultado. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente fecha a Unicamp. E vocês conseguiram perceber, então, né, que a segunda prova estava mais complicada do que a primeira, com questões com mais de uma pimenta aí, em maior quantidade. Aquela questão de 4 pimentas que difícil, mas longe de ser uma questão sacana, uma questão muito boa, inclusive para algumas pessoas aí abrirem os olhos para esse regionalismo das provas, né?
Eu procuro comentar bastante sobre as outras regiões do Brasil, entre mais as regiões que eu morei, o Sul e o Nordeste, justamente por causa disso. Então, vamos abrir o olho, pessoal. O Brasil não é aqui. O Brasil é muito mais do que aqui. Vamos sair das nossas bolhas, vamos viver a sociedade como ela realmente é. Só assim, você conhecendo a sociedade como ela realmente é, você vai conseguir melhorá-la, tá bom? Maravilha. Foram as 2 provas da Unicamp, eu espero ter ajudado. Qualquer coisa me procurem no Moodle ou no WhatsApp. Valeu, grande abraço. E bom Enem no domingo.